Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Igreja de Cristo com a mensagem de Elias. Eles fazem parte do movimento Mórmon, são presididos por um quórum dos 12 apóstolos como iguais, não tem um presidente da igreja. O fundador foi William Draves, em 1943. Então a gente teve algumas divisões da Igreja Mórmon ali, na época em que Joseph Smith faleceu, 1844. Aí lá por 1860 surgiram outras. A Igreja Mórmon teve que abandonar a poligamia, então lá por 1920 surgiram mais algumas divisões. E então essa igreja aqui, a Igreja de Cristo, com a mensagem de Elias, surgiu 20 anos depois, aí, né, 1943. Eles se separaram da Igreja de Cristo Fetingita. Não parece um grupo pequeno, não. Em um levantamento feito em 1987, cara, muito tempo, mais de 30 anos atrás, teve 12.500 membros na contagem. Então eu imagino que hoje possa ter mais? Possa ter mais. Essa igreja aí da mensagem de Elias tem a sede em Independence, Missouri. Eles se separaram, né, daquela Igreja de Cristo mais identificada como os Fetingitas. A gente já citou eles em algum episódio anterior. Essa disputa aconteceu em 1943 por causa de algumas revelações recebidas por William Draves. O William Draves, que era um elder nesse grupo Fetingita, ele afirmou que ele tinha recebido uma mensagem de um ser celestial, e ele afirmou que esse ser celestial era João Batista. Que, para quem lembra aí de alguns episódios anteriores, esse João Batista tinha aparecido com uma mensagem para Otto Fetting, né, que é justamente o fundador dessa religião Fetingita. Quando a gente está falando lá no episódio da Igreja de Cristo do Lote do Templo, esse Otto Fetting, ele era um apóstolo dessa igreja do Lote do Templo e acabou se separando e criando sua própria religião por conta dessa visão, dessa visita que ele teve de João Batista. Então a gente tem lá a igreja do Lote do Templo, aí o Otto Fetting chega lá e fala, não, cara, eu sou um apóstolo aqui, e João Batista apareceu para mim e a gente vai fazer a nossa divisão aqui. Sigam-me os bons. Aí de repente o William Draves chega e fala, não, eu recebi a visita de João Batista e a gente vai criar a nossa igreja. Quem quiser me segue. Agora, o William Draves, vamos conversar aqui, sério. Conversa séria agora. Não vou afirmar nada. Vamos considerar a hipótese de que o Otto Fetting estava mentindo, que ele não viu João Batista, só uma hipótese. Vamos dizer que você sabe disso. Você vai dizer que você viu João Batista também? Mesmo, vamos considerar a hipótese de que você não tenha visto. Você vai dizer que você viu João Batista? Não dava para ser um pouco mais original? Né? Todo mundo fala que eu vi Deus, que eu vi Jesus Cristo, eu vi João Batista, eu vi o Pedro, Tiago, João, eu vi Moisés, eu vi Joseph Smith. Não dava para chegar e falar assim, não, eu vi Abacuque. Ninguém nunca viu Abacuque. Jonas, Jonas é legal.
Né? Fala assim, ó, tive uma conversa com Jonas, ele me levou para dentro de uma baleia, a gente conversou, ele me passou algumas revelações. Não dava para falar que você viu Jonas? Tem que falar que viu João Batista igual o amiguinho? Mas vamos continuar nosso estudo aqui. De qualquer forma, nosso colega William Draves conseguiu os adeptos dele, e como a gente citou, né, em 1987 a igreja tinha mais ou menos aí mais de 12 mil membros, e eles estavam espalhados, não só nos Estados Unidos, aqui ó, África, Europa, Ásia, Austrália e nas Américas. Ele chamou a Oceania de Austrália. Cara, eles cobriram todos os continentes? A origem do nome, vamos ver por que eles escolheram esse nome. O nome da igreja tem origem nas supostas visitas de João Batista a Otto Fetting e William Draves. Aliás, será que eles estavam juntos então, quando eles viram João Batista? Pode ser, né, que o Otto Fetting falou, cara, William, chega aqui. Cara, eu vou falar que eu vi João Batista. Cara, se tiver mais alguém que eles gostam, que fale que viu também, nossa, cara, todo mundo vai acreditar. Bora, topa? Pode ser, mas vamos continuar. Então, né, dentro das supostas visitas de João Batista a Otto Fetting e William Draves. No Evangelho de Mateus 11:14, Jesus Cristo identifica João como o profeta Elias, citado no livro de Malaquias. Tá. Então Cristo diz que João Batista era o profeta Elias lá do passado. O que aconteceu? Ele reencarnou? Era o profeta, era uma profecia de que um profeta Elias ia surgir e tal. E aqui explica, e daí o uso de mensagem de Elias no nome da igreja, que vem lá de Malaquias 4, 5 e 6. Vamos ver o que essa profecia diz. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Ah, tá, então Jesus Cristo lá em Mateus 11:14 disse, olha, tá vendo aquela profecia do profeta Elias? Adivinha quem era? João Batista. E tem mais profecias na Bíblia sobre essa vinda do profeta Elias, por exemplo em Apocalipse 14:6. Então, né, os membros da igreja ali de Cristo acreditaram que essa visita do mensageiro aí de João Batista cumpria essa profecia. Eu quero dar uma entendida quem que foram essas pessoas. Otto Fetting. Ele se converteu ao mormonismo através da igreja reorganizada, a igreja da EMA, lá em 1891. Em 1925 ele ficou chateado com algumas situações na igreja da EMA e resolveu então mudar para a igreja do lote do templo, também conhecida como os Heidrichitas. Essa mudança aí não requeriu batizar de novo e receber sacerdócio de novo, porque meio que um considerava o batismo ou o sacerdócio do outro. Um ano depois de entrar aí para a igreja do lote do templo, ele já virou um dos 12 apóstolos, 1926. Não deu um ano de apóstolo na igreja do lote do templo, então em fevereiro de 1927 ele disse que tinha acabado de receber a visita de João Batista com uma mensagem. Nessa mensagem, João Batista disse que eles tinham que construir aquele templo da profecia de Joseph Smith, aquele templo lá no lote do templo. Eles começaram essa construção em abril de 1929, coitados, né? Nem sabiam que ia ter a grande crise econômica mundial. Eles começaram a construção do templo, fizeram toda a estrutura, aí de repente o Fetting chega e fala com os topógrafos, né, os arquitetos que já tinham feito toda essa fundação, e falou, ó, a gente vai ter que mover, porque eu recebi uma revelação, a gente tem que mover essa base 3 metros aqui para o lado, para leste. Ah, não, cara, você tá de brincadeira com a gente. Também aí o anjo João Batista revelou a localização de 2 das pedras originais de Joseph Smith, né, que ele tinha enterrado há 98 anos atrás, lembra? Ele tinha aquelas pedras na época, antes de criar a igreja, estava traduzindo o livro de Mórmon. Pois é, ele enterrou 2 dessas pedras e o anjo mostrou ali para o Fetting onde essas pedras estavam.
com essas pedras ele recebia a revelação sobre como o templo tinha que ser e tal. O pessoal da igreja do lote do templo aí queria fazer algumas alterações sobre as doutrinas, sobre as regras de fé, prática, e o Fétin falou, não, aqui eu estou recebendo essa revelação, o anjo está me revelando de que não, a gente não tem que fazer, vamos manter essas ordenanças aí, doutrinas, na sua forma original, não vamos fazer alteração. E outra revelação que o Fétin recebeu é que a gente tem que fazer umas alterações aqui no quórum dos 12 apóstolos, né? Então ele recebeu a revelação de quem deveria entrar no quórum dos 12 apóstolos. Cara, ele chegou em 1 ano e já estava tomando conta. E a gente citou anteriormente, né, no outro episódio, em que o pessoal da igreja estava recebendo essas mensagens tranquilo, né? Recebeu 1, recebeu 2, revelações 3, 4, 10, 11, eles recebendo ok. Quando chegou na 12ª, eles falaram, não, chega. Nessa 12ª revelação, ele disse que, entre as outras coisas, João Batista afirmou que todo mundo deveria ser rebatizado aí nessa igreja do lote do templo. João Batista disse que o Senhor estava rejeitando as crenças e as ordenanças daqueles membros que foram feitas em outras denominações, né, mesmo que Mormon. Eles estavam até aceitando, mas nesse momento João Batista falou, não, Deus não aceita essas ordenanças, a gente vai ter que refazer todas as ordenanças para os membros. Então nessa mensagem que ele recebeu de João Batista passou as chaves do sacerdócio para ele, da mesma forma que foi passado para Joseph Smith e Oliver Cowdery, e então ele poderia realizar essas ordenanças. O pessoal não gostou, né, não aceitou. Hoje a igreja do lote do templo faz as ordenanças de volta. Se eu vim da igreja Sud e vou para lá, eles vão me rebatizar e fazer todas as ordenanças de novo. Mas na época não era uma prática comum, não era uma prática que eles quiseram aceitar. E olha que interessante, Joseph Smith e Oliver Cowdery tinham supostamente recebido o sacerdócio aí de João Batista em 1829. E aqui em 1929, o Otto Fétin vem com essa ideia de que todo mundo tem que ser rebatizado, receber as ordenanças novamente. Foi tão absurda essa ideia que metade da igreja não estava aceitando. Então ele acabou, por fim, se retirando da organização e acabou levando metade, olha só, não foi nem 1/3 das hóstias, foi metade da igreja saiu com ele. Inclusive metade dos apóstolos. E aí que ele criou a Igreja de Cristo Fétingita. Isso aconteceu em 1929. O Fétin ele faleceu lá em 1933, 4 anos depois. No total, na vida dele, ele afirmou que recebeu 30 vezes a visita de João Batista com mensagens. Então a gente já entendeu como surgiu a Igreja Mormon, como ela teve várias divisões, como surgiu a Igreja do Lote do Templo. E agora a gente entendeu como surgiu essa Igreja de Cristo Fétingita. Foi dessa Igreja Fétingita que saiu a igreja que a gente está falando hoje, né, da mensagem de Elias. Que quando a gente fala Elias, lê-se João Batista. 4 anos depois da morte do Fétin, surgiu um carinha chamado William A. Draves, afirmando que o mesmo mensageiro que aparecia para o Fétin, de repente começou a aparecer para ele. Ah, tá, por isso que ele recebeu a visita de João Batista. Vamos dizer que ele queria afirmar que era o sucessor do Fétin. De início, o pessoal acreditou. De início, eles receberam essa ideia bem. Então, se o Fétin faleceu em 1933, foi em 1937 que o Draves começou com essas falas. Então, 1937, 38, 39, 40, ele foi falando e o pessoal, né, até estava aceitando. Mas, de repente, o pessoal começou meio que, cara, não, isso é mentira. E então ocasionou uma nova divisão nessa igreja aí, em 1943. O pessoal que continuava acreditando no Draves seguiram ele e então formaram a Igreja de Cristo com a mensagem de Elias.
Aquela igreja do lote do templo afirmava que ela era a única organização legítima sequencial aí de Joseph Smith, né? Porque eles estavam levando a sério aquela questão das profecias, do lote do templo e tudo. A Igreja de Cristo Fetingita dizia que eles eram a organização legítima. João Batista estava afirmando isso e eles deveriam se separar daquela igreja do lote do templo, porque já tinha caído em apostasia. Então, eles eram a organização legítima. Aí, quando o pessoal aí se separou com o Draves, eles afirmaram que eles eram a organização legítima original do Otto Fetting, porque eles estavam recebendo as mensagens de João Batista e aquele pessoalzinho que não queria acreditar, infelizmente, estava em apostasia. Então, a organização original, para quem quiser saber hoje, né, a organização original, oficial, legítima aí de Deus, a Igreja de Deus na Terra, né, como eles afirmam aqui, é a Igreja de Cristo com a mensagem de Elias, né, todo mundo fazendo as mesmas afirmações. Esse William Draves, ele viveu até 1994, cara, olha só, eu tinha 8 aninhos de idade. Ao todo esse tempo aí que ele foi líder dessa igreja, ele anunciou que teve um total de 90 visitas de João Batista. Entre as visitas que o Otto já tinha recebido, mais essas visitas aqui do Draves, eles juntaram todas essas revelações e colocaram em um livro intitulado A Palavra do Senhor Trazida à Humanidade por um Anjo. Aquela organização que ficou, né, que não seguiu o Draves, a Igreja de Cristo Fetingita, eles também fizeram um livro com as revelações, mas daí eles só incluíram as 30 revelações, as 30 mensagens de João Batista que o Fetting recebeu, né? E eles chamaram também de o livro da Palavra do Senhor, trazida à humanidade por um anjo. Mesma coisa, só que só tinha 30 revelações. Bom, 1994, William Draves aí já está nos finalmentes dele. As últimas 3 mensagens que ele recebeu de João Batista refletem a disputa de liderança que estava acontecendo dentro da igreja. Não preciso nem ler, consigo até imaginar. Igual aquelas revelações que Joseph Smith recebia, que dizia, né, o irmão fulano de tal. Ele chamava a atenção dos irmãos lá em Doutrina e Convênios, com as revelações que ele recebia de Deus. Então eu imagino que o William Draves estava recebendo aí algumas revelações sobre essa disputa na igreja. Acabou que essa disputa estava acontecendo dentro do quórum dos 12 apóstolos. Né, lembrando que não tem a primeira presidência, né? O William Draves ele não é o profeta presidente da igreja, ele é um membro dentro do quórum dos 12 apóstolos. Então acabou aí que o William Draves, Leonard Draves e Mervyn Johnson, eles foram bloqueados das propriedades da igreja. Meio que o pessoal excluiu ele, o cara que estava recebendo as revelações, o pessoal botou ele para fora, com uma batalha judicial. Essas intrigas acabaram criando mais uma divisão na igreja, onde eles mantiveram o mesmo nome, né? A Igreja de Cristo com a mensagem de Elias. Só que eram 2 divisões diferentes, né? Porque 6 dos apóstolos decidiram criar essa nova divisão e os restantes apóstolos exclusos resolveram se mudar para um novo endereço e continuar com o mesmo nome, mesma igreja, só que eles estavam divididos. Vamos dar uma olhadinha agora no que eles acreditavam. Basicamente, eles acreditavam em quase as mesmas coisas que a igreja do lote do templo. A igreja do lote do templo não tinha a primeira presidência, o quórum dos 12 apóstolos, que liderava, sim, eles também faziam. Eles, assim como a igreja do lote do templo, também rejeitavam Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, também rejeitavam aquela versão inspirada da Bíblia, aquela tradução de Joseph. Então, basicamente, as escrituras que eles seguem é a Bíblia tradicional, normal, comum, e o registro dos nefitas, que é o nome que eles deram para o livro de Mórmon deles. Né? Será que eles iam ter problema se eles usassem o nome livro de Mórmon? Então, eles chamaram o livro deles de Registro dos Nefitas, mas basicamente são os mesmos escritos. Fora aquele livro, né, com a coletânea das revelações do Otto Fetting e do William Draves. Eles rejeitam a ideia do batismo pelos mortos, do casamento eterno, da poligamia
e da progressão eterna como deuses. Eles rejeitam todas essas ideias. Eles também não acreditam que Joseph Smith foi assim, o cara, como a Igreja Sud tradicional ensina. Lá na Revelação 6, que o Otto Fetten recebeu de João Batista, ele cita que nessa revelação, João Batista revelou para ele que Joseph Smith foi de fato um profeta verdadeiro, mas que ele pecou diante do Senhor devido ao orgulho e ao amor e louvor dos homens. Grande parte da obra de Joseph Smith foi destruída, mas ele será salvo pelo fogo e será contado junto com os profetas da antiguidade. Bom, se der uma pesquisadinha ali no Google, vai encontrar, eles têm um website, o website da igreja, The Church of Christ with the Elijah Message. E eles disponibilizam ali tudo, as crenças deles, a missão, testemunho ali dos apóstolos, e quem assina é o apóstolo Norman D. Liles. Eles têm regras de fé ali na internet também. Enquanto a igreja mormon tradicional tem 13 regras de fé, eles têm 25. Eles têm uma aba explicando a história da igreja. Então eles dizem, lá em 6 de abril de 1830, Joseph Smith e tal restaurou a igreja. Então aí, eles se consideram o ramo real do mormonismo. Tem até no site deles uma breve história de William A. Draves, onde o próprio William contou. Ele faleceu em 94, então ele próprio contou a história dele, falando assim, tendo nascido de bons pais... E ele vai contando a história. Olha só, ele conta que o pai dele morreu em um acidente de trem. Aí a mãe dele recebeu a visita de alguns elders da igreja, convidando eles para se filiarem ao grupo da Igreja de Cristo, do lote do templo. E ele disse que o elder que foi lá convidar eles era Thomas Barton. Ele disse, Thomas Barton profetizou para mim, dizendo que eu teria um trabalho peculiar na igreja, que eu veria anjos e seria um líder no trabalho de Deus. Na época ele tinha 10 anos de idade. Ele escreveu isso aí em 1992, ele está dizendo, tenho 79 anos e hoje, em 1992, temos um total de 112 mensagens recebidas por revelação, coletadas em um livro. Bom, é isso aí, pessoal, acho que a gente já conseguiu entender como surgiu essa igreja de Cristo com a mensagem de Elias, qual a ligação com o mormonismo, que eles acreditam, e a liderança atual deles. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.